Emiliano Martins pode estar de saída do Palestra e ligação de Abel Ferreira para o Fabinho para convencer ele vir jogar no verde. Bom, vamos falar desses dois assuntos no vídeo de hoje, tá? Podemos ter mudanças na camisa 5 e fica muito claro para mim que a camisa 5, a posição de primeiro volante, é a principal prioridade do Palmeiras no momento. Já vai deixando o like, já vai deixando o hype aqui no meu trampo aqui que tô todos os dias trazendo conteúdo pra vocês, tá bom? Então dá uma moralzinha, me segue lá no Instagram. Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Fabinho é o melhor nome mesmo? Vocês acham que o Emiliano deveria sair? Enfim, deixa aqui nos comentários e vamos falar desses assuntos. E o primeiro deles que a gente vai abordar é esse aqui, ó. Interesse. Clube dos Estados Unidos sondou Emiliano Martins, mas o Palmeiras não quer vender. Tá bom? Essa notícia é do nosso Palestra. Vou até colocar aqui pra vocês darem uma conferida, né? Pra ver que eu tô passando notícia de verdade, né? Porque a galera acha que eu que invento as notícias, né? Pô, eu não trago notícia, né? Minha, né? Eu sempre trago notícia dos outros. Aqui, ó. Clube dos Estados Unidos demonstra interesse em Emiliano Martins do Palmeiras. Apesar da consulta, Verdão não deseja negociar volante uruguaio contratado no início de 2025. O nosso Palestra apurou que nos últimos dias o LAFC dos Estados Unidos fez uma sondagem pelo volante Emiliano Martins. Apesar da busca, o jogador que foi contratado no início de 25 não deve ser negociado. O Palmeiras busca a contratação de um atleta para a posição após vender o argentino Aníbal Moreno para o River Plate da Argentina. A comissão técnica de Abel Ferreira não deseja perder Emiliano, apostando em ser uma boa peça na composição de elenco. O volante uruguaio foi contratado no início de 2025 junto ao Midtjylland, na Dinamarca, e o Verdão desembolsou cerca de 7,5 milhões, cerca de 44 milhões de reais na cotação da época por 75% dos direitos. Na temporada pelo Palmeiras, Emiliano disputou 48 jogos e marcou um gol contra o Corinthians, baita gol, tá? O Alviverde encaminhou a chegada de Marlon Freitas junto ao Botafogo. Apesar da contratação, o clube ainda busca a chegada de um novo camisa 5 para concorrer com o uruguaio durante a temporada. E para mim tá ficando muito claro o que é que o Palmeiras quer com essa camisa 5. Para mim tá ficando cada vez mais claro o porquê o Aníbal, o Palmeiras liberou ele com tanta facilidade e porquê o Emiliano foi mantido. E aí muita gente vai falar, poxa, mas é porque o Aníbal queria sair. O Aníbal sempre foi titular na temporada, né? Na boa parte da temporada. O Emiliano parecia até que o Abel não gostava muito dele, mas pela forma de jogar do final da temporada, eu acho que o Emiliano combina muito mais com o estilo de jogo do Palmeiras do que o Aníbal. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê e já trago o Fabinho pra esse contexto, porque tem coisa do Fabinho e eu acho que faz muito sentido, tá bom? Ó, seguinte, vou colocar aqui no campinho que eu preparei aqui pra gente fazer essas análises e aí eu já falo do Fabinho, que é o seguinte. O Palmeiras, eu vou colocar até aqui, ó, vamos lá. O Palmeiras, ele joga nessa formação aqui, ó. Toma. Nessa formação aqui, ó, no 4-4-2, certo? E aí eu coloquei o Andreas na frente, porque eu já tô contando com o Marlon Freitas entrando nessa posição aqui. Só que a verdade é que o Palmeiras funciona da seguinte maneira, né? O primeiro volante ele afunda entre os zagueiros para fazer essa saída de bola, com os laterais espetando, né? Espetando, opa, tirei o campinho de lugar, espetando, os meias vindo para dentro e o volante camisa 8 fica fazendo essa função de 5. Foi mais ou menos o que o Andrés fez na final da Libertadores, porque ele era o 8. Então parecia que ele era o 5, certo? Até por isso que o Palmeiras contratou o Marlon Freitas, tá contratando o Marlon Freitas, que é um camisa 8 que sabe fazer essa saída 3+1, que é essa função do 5. E o Emiliano Martins, que é o 5, ele acaba virando um zagueiro na saída de bola. Talvez por isso não fez muito sentido na nossa cabeça o Palmeiras abrir mão do Aníbal e não do Emiliano, mas a verdade é que o Aníbal Moreno, já que ele é 5, né, o Aníbal Moreno ele teria que jogar nessa posição, porque o 5 do Palmeiras hoje funciona como um zagueiro central na saída de bola. Mas ele não se adaptou aqui, inclusive foi nessa posição que ele entregou um dos gols pro Flamengo. Então, o Aníbal acabou passando a jogar nessa posição, na posição onde vai vir para jogar o Marlon Freitas. Tanto é que quando o Andrés não podia jogar, quem jogava era o Aníbal Moreno, eles revezavam entre si. Então o Aníbal, em tese, virou 8 no final da temporada, certo? Em tese, ele virou 8. Por isso que o Palmeiras abre mão de um Aníbal Moreno para manter o Emiliano Martins, porque no final da temporada, com a mudança de estratégia do Palmeiras, o Aníbal já não era mais visto como 5, era visto como 8. Nessa nova formatação ele funciona como 8. Então o Palmeiras vai lá, traz o Marlon Freitas e adianta o Andreas Pereira, certo? E aí, onde a gente entra na notícia do Fabinho, e tudo faz muito sentido, tá? Porque a notícia que temos do Fabinho
é essa aqui, ó. Vou trazer do meu perfil também, ó. Essa notícia aqui, ó. Vamos lá. Negociação em andamento, ó. Ligação. Palmeiras trabalha por Fabinho. Conversas ainda iniciais, conduzidas por Léo Holanda. Eu vou trazer a notícia original dos meus amigos Diego Firmino, Bozelli e Vinícius Gutierrez. Deixa eu achar aqui a notícia. Aqui, ó. Notícia original é essa aqui, ó. E faz muito sentido, tá? Vocês viram a imagenzinha da ligação? Já eu coloco de volta aqui, ó. Formação com parceria Diego Firmino, TV Espírito de Pouco, Felipe Lemos também e Vinícius Gutierrez. Negociação em andamento. Palmeiras segue empenhado na contratação do novo reforço. As conversas conduzidas por Leonardo Holanda ainda estão em estágio inicial, mas o Verdão quer fechar um acordo sólido. Semana que vem, o técnico Abel Ferreira entra em cena. Terá uma videochamada com o jogador para apresentar o plano tático. Então, ao que tudo indica, o Abel vai tentar convencer pela forma, vai explicar para ele, pô, irmão, é isso que você vai fazer no time. É assim que eu te enxergo. E é assim que você vai jogar. Para convencer ele de que é uma boa ideia vir pro Palmeiras. E aí, para mim, fica muito claro uma coisa. Quando a gente olha para os últimos jogos do Fabinho no Al Ittihad, eu vou até colocar aqui o mapa de... O mapa não, o SofaScore aqui do Fabinho no Al Ittihad. Faz muito sentido, cara, essa movimentação do Palmeiras. E creio que vai ser o time base do Palmeiras. Se o Fabinho chegar, ele vai fazer parte de um time base muito forte, mas muito forte mesmo do Palmeiras. Os últimos jogos no Al Ittihad, ó, a gente pode enxergar, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Fabinho jogando como zagueiro. Não que ele seja zagueiro, mas ele jogou como zagueiro aqui nessa partida, ó. Inclusive teve uma nota 8.4, a maior nota SofaScore do Al Ittihad. Não é que ele tenha sido um zagueiro, vocês veem pelo mapa de calor que ele até avançou um pouco. Mas é o quê? É o volante que vira zagueiro. É o volante que afunda na zaga. Aqui não está exatamente certa a formação, mas ele era um volante que afundava na zaga. Sendo assim, se ele é um volante que afunda na zaga, quando a gente traz para esse campinho aqui de volta... a função dele é mais ou menos essa do Emiliano. A função dele é mais ou menos essa, ó, um volante. Ó, na base ele é um volante. Quando os laterais espetam, ele vem fazer a saída de bola como um zagueiro. O Emiliano é essa função. O Aníbal não funcionou nessa função. Então hoje o 5 do Palmeiras é um jogador que transita pelo meio-campo e pela zaga. Portanto, o Fabinho é o nome ideal para esse novo jeito do Palmeiras de jogar. E se ele chega no Palmeiras, o Palmeiras provavelmente jogaria dessa forma, com o Fabinho afundando na zaga para fazer uma saída de bola em determinados momentos. E até por isso faz muito sentido o Abel ligar para ele, né? Para mostrar, falar, olha, eu acabei de vender o Aníbal, jogador de seleção argentina, porque eu preciso de um jogador com a sua característica. Eu tenho o Emiliano, mas eu preciso de um jogador com a sua característica para assumir essa função e ser um pilar do time. E aí o Palmeiras passaria a ter um pilar partindo do Fabinho e passando pelo Marlon Freitas, com o Andreas Pereira um pouco à frente. Um jogador de desequilíbrio aqui, que talvez seja o Alan, os dois laterais espetados e a dupla de ataque, que aqui eu botei Paulinho, né? Mas a gente não sabe quando volta, pode ser o Flaco Lopes mesmo, no início da temporada. E aí você teria Evangelista para brigar com o Marlon Freitas, você teria o Felipe Anderson para brigar com o Andreas Pereira, o Aníbal já não tá mais no Palmeiras, mas você teria outras opções, o próprio Emiliano Martinez, que, para mim, pelo menos, não sei para vocês, para mim ele é um bom reserva, estaria aqui para brigar por essa função e o Palmeiras estaria muito melhor na questão do elenco. Então, rapaziada, as notícias elas fazem muito sentido quando a gente olha para o plano tático. No plano tático faz muito sentido. E faz muito sentido mesmo o Abel ligar para ele, botar uma chamada de vídeo, botar no campinho lá e falar, ó, é isso que eu quero de você, cara. É isso que eu quero de você. Você vai ser peça-chave, peça fundamental no Palmeiras 2026. Peça fundamental. Inclusive eu trouxe uma análise do Marlon Freitas e eu falo muito sobre essa estrutura de jogo do Palmeiras. Creio que se chega Fabinho e Marlon Freitas, pra mim, precisa de um zagueiro, precisa de um atacante, talvez um meia, beleza. Mas se não chegar mais ninguém, pra mim o Palmeiras já sobe num patamar assim, totalmente fora do comum. Então, as notícias elas se complementam, né? Uma ligação pro Fabinho pra mostrar o porquê ele é tão importante pro Palmeiras em 2026 e tentar convencê-lo,
mas também o Palmeiras, ó, teve o interesse do Los Angeles FC, mas o Palmeiras não quer vender o Martínez, porque ele é peça fundamental também nessa forma de jogar. Porque entre ele e o Aníbal, ele faz mais sentido, porque ele sabe fazer a zaga e o volante. O Aníbal não sabe, então ele é uma peça fundamental. Talvez não para ser titular, mas com certeza para ser uma reposição boa quando esse aqui não puder jogar. Então, resumo da obra. Se o Palmeiras tiver como primeiro volante para 2026 Fabinho e Emiliano, você tem exatamente o que é o plano tático do Abel, desenhado por um jogador de altíssimo nível e um bom jogador. E aí eu, pelo menos, estaria satisfeito. Qual é a opinião de vocês, rapaziada? Vocês concordam? Vocês discordam? O que vocês acham? Vocês acham que o Fabinho é o melhor nome? A gente falou do André. O André não faz essa função. O André é mais parecido com o Aníbal. Então talvez por isso o foco do Palmeiras esteja no Fabinho, porque o Fabinho faz essa função de sair da 3 para você liberar os laterais, que é a forma como o Palmeiras melhor jogou no ano de 2025, né? Quando surgiu a dupla Flaco Roque, com os laterais espetados, e que depois decaiu quando o Evangelista se lesionou. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, deixa o like, deixa o hype. Tamo junto e avante palestra.